Imagine ter um sonho que carrega desde criança, mas também um medo tão grande que faz você adiá-lo por anos. Agora imagine que, no dia em que finalmente toma coragem para realizá-lo, é humilhado de forma cruel e injusta. Onde você está nos assistindo? Fique até o final para descobrir como Ana transformou o pior dia de sua vida em um exemplo de coragem e justiça. Desde pequena, Ana Luísa tinha um sonho que parecia simples para muitos: voar. Crescendo em uma pequena cidade do interior, ela sempre olhava para o céu e se imaginava acima das nuvens, vendo o mundo lá de cima. No entanto, a ideia de entrar em um avião a assustava profundamente. O medo de turbulências, de quedas e até mesmo do simples barulho da decolagem a paralisava. Esse medo fez Ana evitar qualquer tipo de viagem aérea durante toda a sua infância e adolescência. Amigos e familiares tentaram ajudá-la, mas ela sempre arranjava desculpas para não enfrentar a situação. Até que, aos 19 anos, algo mudou. Ana decidiu que não queria mais que o medo comandasse sua vida. Depois de meses de terapia, muitas conversas com sua mãe e até assistir vídeos sobre como perder o medo de voar, ela comprou sua primeira passagem. Era um pequeno voo para Florianópolis, mas para Ana era como cruzar o oceano. No dia da viagem, Ana chegou ao aeroporto com sua melhor roupa e um sorriso nervoso no rosto. A passagem era como um troféu em suas mãos. Hoje é o dia que eu venço meu medo, pensou. O coração batia mais rápido a cada passo na fila de embarque. Mas ela estava determinada. O que Ana não esperava era que, em vez de um apoio acolhedor para sua primeira experiência, encontraria uma barreira ainda maior: o preconceito. Ana estava na fila de embarque segurando sua passagem com as mãos trêmulas. Cada passo que dava em direção à aeronave parecia uma vitória contra o medo que havia a paralisado por tantos anos. Ela olhava ao redor, observando as famílias animadas, os executivos concentrados em seus laptops e crianças brincando com mochilas coloridas. Era como se todos ali estivessem completamente à vontade, enquanto ela lutava contra um turbilhão interno. Finalmente, chegou sua vez. Ela sorriu timidamente para a comissária de bordo, uma mulher loira de uniforme impecável e postura rígida. Mas, ao contrário do que esperava, não recebeu um sorriso de volta. A mulher olhou para ela de cima a baixo, franzindo a testa como se Ana estivesse fora de lugar. Passagem e documento, disse a comissária em um tom seco. Ana entregou os papéis, tentando não se abalar. Mas o olhar de julgamento da mulher era inconfundível. Ela verificou os documentos com desconfiança exagerada, apertando os olhos como se estivesse procurando um erro. "Esse bilhete é seu mesmo?" perguntou a comissária, como se duvidasse que Ana tivesse condições de estar ali. Ana ficou sem reação por alguns segundos, sentindo as palavras da mulher pesarem mais que o medo do avião. "Sim, é meu", respondeu, a voz quase falhando. "Estranho. Você tem certeza que comprou na classe certa?" A pergunta, cheia de insinuações, foi dita alto o suficiente para que outras pessoas na fila olhassem para Ana. Alguns cochicharam, enquanto outros desviaram o olhar, fingindo não ouvir. Ana sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas ainda tentou manter a calma. "Comprei sim. Aqui está a confirmação, se precisar", disse, mostrando o código no celular. A comissária pegou o celular de Ana com uma certa rispidez e começou a verificar os dados no sistema. Sua expressão mudou para algo entre desdém e irritação, como se estivesse procurando um motivo para negar o embarque. "Olha, eu não sei como você conseguiu isso, mas pessoas como você geralmente não viajam nesse tipo de voo. Tem certeza de que é esse seu lugar?" A frase foi como um soco no estômago de Ana. "Pessoas como você." A mensagem estava clara. Ela estava sendo julgada por sua aparência, por sua cor de pele, e não por quem realmente era.
Ana tentou responder, mas sua voz ficou presa na garganta. Sentia um nó no peito, como se todo o ambiente estivesse conspirando contra ela. Alguns passageiros na fila olhavam para ela com pena, outros pareciam querer que a cena terminasse logo para que pudessem embarcar. Foi nesse momento que algo ainda mais chocante aconteceu. A comissária segurou o bilhete de Ana, deu um longo suspiro e, com um movimento rápido, rasgou-o ao meio. Vou precisar que você saia da fila. Não posso deixar qualquer pessoa embarcar assim sem verificar melhor. Ana ficou em choque. Aquela era sua primeira viagem de avião. Aquele era o dia em que ela finalmente enfrentaria o medo que a atormentou por anos. E agora tudo estava sendo destruído por algo que ela nunca poderia controlar: o preconceito alheio. Ana permaneceu parada, sem saber como reagir. Olhava para os pedaços rasgados da sua passagem nas mãos da comissária, enquanto sua mente tentava processar o que acabara de acontecer. A sensação era como se estivesse em um pesadelo, incapaz de acordar. Ela tentou falar, mas sua voz parecia não sair. Sentia os olhares dos outros passageiros pesando sobre ela, como se cada um estivesse julgando, ou pior, ignorando sua dor. Eu comprei essa passagem. Por que você está fazendo isso? Ana finalmente conseguiu dizer, sua voz entrecortada, quase um sussurro. A comissária não demonstrou nenhum sinal de arrependimento. Pelo contrário, cruzou os braços e respondeu com frieza. Como eu disse, não é qualquer um que embarca em nossos voos. Se quiser reclamar, procure a supervisora. Agora, por favor, saia da fila. Ana deu um passo para trás, sentindo os olhos marejarem. Ela olhou para a fila, como se estivesse em busca de apoio, mas a maioria das pessoas desviava o olhar, fingindo que não viam. Apenas um homem, aparentemente na casa dos 40 anos, parecia indignado com o que estava acontecendo. Ei, isso não está certo, disse o homem saindo da fila e se aproximando. Eu estou assistindo tudo, e você está claramente tratando essa jovem de forma injusta. A comissária virou-se para ele, mantendo a expressão dura. Senhor, não se envolva. Estou apenas seguindo os procedimentos da companhia. Que tipo de procedimento é esse? Rasgar a passagem de alguém e humilhar uma pessoa na frente de todos? Retrucou o homem, elevando a voz. Você está sendo preconceituosa e todo mundo aqui viu isso. Ana olhou para o homem com um misto de gratidão e vergonha. Ela não queria causar confusão, mas também não sabia como sair daquela situação sozinha. A comissária, por sua vez, começou a ficar desconfortável. Senhor, se continuar causando tumulto, serei obrigada a chamar a segurança, respondeu a comissária, tentando recuperar o controle da situação. A tensão na área de embarque era palpável. Outros passageiros começaram a cochichar, alguns até tiraram os celulares para filmar. O homem, no entanto, não recuou. Pode chamar quem quiser, mas eu vou registrar isso. Tenho certeza de que a companhia aérea não vai gostar de saber que seus funcionários tratam os clientes assim. Ana, mesmo ainda sem reação completa, sentiu uma pequena fagulha de esperança. Mas, ao mesmo tempo, uma voz dentro dela questionava. Será que isso vai resolver? Ou vai piorar as coisas? Foi nesse momento que um novo personagem entrou em cena. Um homem de terno, observando de longe, começou a caminhar em direção ao tumulto. Ele não disse nada, apenas ficou parado, analisando a situação com calma. Era o pai de Ana, mas, naquele instante, ninguém sabia quem ele realmente era. O homem de terno caminhava devagar, observando cada detalhe. Ele já tinha visto o suficiente para entender que algo muito errado estava acontecendo. Mesmo à distância, ele reconheceu a filha imediatamente. Ana, sua menina corajosa, que tinha decidido enfrentar o medo de voar, agora estava ali, sendo humilhada diante de uma multidão. João Carlos era um homem discreto, mas sua presença era marcante. Dono de uma das maiores companhias aéreas do Brasil, ele havia construído seu império do zero. Ele sabia que sua filha queria viajar sozinha pela primeira vez e, por respeito à coragem dela,
decidiu não interferir, até agora. Ver Ana naquela situação partiu seu coração e despertou sua indignação. Sem se revelar, João se aproximou lentamente do local, parando próximo à comissária e aos passageiros que assistiam à cena. Ele não precisava dizer nada para que as pessoas percebessem sua autoridade. Sua postura e olhar sério já falavam por si. A comissária, no entanto, estava tão focada em mostrar quem mandava que não percebeu a presença dele. Não vou repetir. Saia da fila ou chamarei a segurança agora mesmo, disse ela, dirigindo-se a Ana. O homem que havia defendido Ana continuou firme. Isso é um absurdo. Eu vou fazer uma reclamação formal e garantir que a direção da empresa saiba disso. João decidiu intervir. Sua voz grave cortou o ar como uma lâmina. A direção da empresa será informada, com certeza. A comissária se virou rapidamente para ele, sem perceber quem ele era. O senhor também pretende causar confusão? Porque eu... Ela parou de falar assim que viu o olhar de João. Era como se o tempo tivesse congelado. Algo na postura dele a fez recuar, como se ela estivesse diante de alguém muito acima de sua posição. Não estou aqui para causar confusão, disse João calmamente. Estou aqui para entender por que minha filha está sendo tratada dessa forma. O silêncio foi instantâneo. A palavra minha filha caiu como uma bomba no ambiente. A comissária arregalou os olhos, finalmente entendendo com quem estava lidando. Os passageiros começaram a cochichar. Alguns até pegaram os celulares para gravar o que estava acontecendo. Ana olhou para o pai, surpresa, quase sem acreditar que ele estava ali. Ela não sabia que ele iria ao aeroporto. Sentiu um alívio imediato, mas também uma pontada de medo. Não queria que ele pensasse que ela não conseguia se defender. Pai, Ana murmurou ainda atônita. João se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro, transmitindo calma. Em seguida, olhou diretamente para a Gio. Comissária, quero ouvir suas explicações agora mesmo. A comissária tentou se recompor, mas as palavras não saíam. Ela estava diante do dono da companhia aérea e tudo o que conseguia fazer era gaguejar. E eu estava apenas seguindo os procedimentos. João levantou uma sobrancelha, incrédulo. Rasgar a passagem de uma cliente é procedimento? Humilhar alguém na frente de dezenas de pessoas também é? A comissária ficou em silêncio, sem saber o que responder. João suspirou, virando-se para os passageiros ao redor. Alguém aqui viu o que aconteceu? Perguntou ele. Imediatamente várias mãos se levantaram e uma mulher na fila gritou. Eu vi tudo! Foi preconceito puro! Essa moça não fez nada de errado. Outros passageiros começaram a concordar, e João sabia que tinha as provas que precisava. Ele pegou o celular, enviou uma mensagem rápida e esperou apenas alguns segundos antes de se virar novamente para a comissária. Aguarde aqui, sua supervisora está a caminho. Não demorou mais do que alguns minutos para que a supervisora da equipe de bordo chegasse ao local. Ela parecia preocupada, já que raramente era chamada para resolver problemas tão graves. Assim que viu João Carlos, seu semblante mudou completamente. Ela sabia quem ele era e entendia que algo muito sério havia acontecido. Senhor João Carlos, eu não sabia que o senhor estava aqui hoje, disse ela, ajustando rapidamente a postura. Pois agora sabe. Quero que me explique imediatamente o comportamento da sua funcionária. Rasgaram a passagem da minha filha e a humilharam na frente de todos. Isso é aceitável para vocês? A supervisora olhou confusa para a comissária, que estava visivelmente nervosa e com dificuldade de se defender. Eu estava apenas seguindo os procedimentos, começou a gaguejar. Procedimentos? João interrompeu, a voz grave cortando o ambiente. Porque para mim parece que os procedimentos envolvem preconceito, falta de respeito e abuso de autoridade.
A supervisora engoliu em seco e virou-se para os passageiros, que agora eram espectadores ativos da situação. Alguém pode me dizer exatamente o que aconteceu? Uma senhora que estava filmando tudo deu um passo à frente. Eu gravei parte do que aconteceu. Essa moça estava apenas tentando embarcar, mas foi humilhada sem motivo. A comissária até rasgou a passagem dela. Outros passageiros começaram a murmurar em concordância, e um homem acrescentou: "E ainda? Diz que pessoas como ela não deveriam viajar nesse tipo de voo." A supervisora olhou para João constrangida. Ela sabia que a situação estava completamente fora de controle. "Senhor João, garanto que isso não reflete os valores da companhia aérea. Vamos resolver isso agora mesmo." João manteve o olhar fixo na supervisora. "Resolver a essa altura?" ele disse, cruzando os braços. "Sabe o que mais me revolta? Minha filha enfrentou um medo gigantesco para estar aqui. Hoje, essa viagem era mais do que um simples passeio para ela. Era um ato de coragem. E agora, graças à atitude desprezível da sua funcionária, ela foi tratada como se fosse invisível, como se não tivesse valor. Ana, que estava ao lado dele, sentiu as lágrimas escorrerem. Eram lágrimas de alívio, mas também de dor. Ela finalmente se sentia protegida, mas ainda estava marcada pela humilhação que havia sofrido. A supervisora, sem alternativa, virou-se para a comissária. "Isso é verdade? Você disse essas coisas e rasgou a passagem dela?" A comissária tentou se justificar, mas sua voz estava trêmula. "Eu achei que ela não tinha como pagar. Não é o seu papel achar nada." "Achar?" Supervisora cortou com firmeza. "Seu papel é garantir que cada cliente seja tratado com respeito, e você falhou miseravelmente." João, mantendo a calma, deu o golpe final. "Já tomei minha decisão. Ela está demitida. Agora." A supervisora hesitou por um momento, mas sabia que não podia contestar. "Está certo. A partir de agora você não faz mais parte da nossa equipe. Por favor, se retire." A comissária olhou ao redor, em choque. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Mas ninguém a defendeu. Sem dizer mais nada, ela pegou suas coisas e saiu rapidamente, evitando qualquer contato visual com os passageiros. Com a situação finalmente resolvida e a comissária de bordo afastada, o ambiente parecia respirar novamente. Ana ainda estava visivelmente abalada, mas o olhar firme e acolhedor de seu pai, ao seu lado, lhe dava forças. Ela sabia que aquele dia jamais seria esquecido, mas também entendia que, com todo o caos, algo maior havia acontecido. Ela não estava sozinha. João Carlos virou-se para a supervisora mais uma vez. "Quero que fique registrado que minha filha passou por tudo isso em um dia que deveria ser especial para ela. Mas vou garantir que essa experiência sirva para mudar algo dentro da empresa. Preconceitos como esse não têm espaço aqui. Entendido?" A supervisora assentiu rapidamente. "Com certeza, Sr. João. Vamos rever toda a nossa política e treinamento para evitar qualquer situação semelhante." "Ótimo!" ele respondeu, virando-se para Ana. "E agora vamos fazer o que você veio aqui para fazer, realizar seu sonho." Ana olhou para o pai, surpresa. "Você ainda quer que eu viaje? Depois de tudo isso?" "É justamente por isso que você precisa viajar," ele respondeu, sorrindo com ternura. "Você enfrentou um medo enorme para estar aqui hoje. Não deixe que a atitude de uma pessoa destrua tudo pelo que você lutou." As palavras dele ecoaram no coração de Ana. Ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e segurou firme a nova passagem que a supervisora entregara. Era como um símbolo de sua vitória, não só contra o preconceito, mas também contra os próprios medos. Quando finalmente embarcou no avião, acompanhada pelo pai, Ana sentiu uma mistura de ansiedade e alívio. O som dos motores, que antes parecia tão assustador, agora era quase reconfortante. Sentada à janela, ela olhou para o céu e sorriu. Estava prestes
a voar pela primeira vez, e nada poderia tirar esse momento dela. Enquanto o avião subia, João olhou para Ana e segurou sua mão. Sabe, filha, o que aconteceu hoje foi difícil, mas quero que você tire uma lição disso. Não importa o que digam, nunca deixe ninguém te convencer de que você não merece estar em algum lugar. Ana sorriu e assentiu, sentindo o coração mais leve. Lá do alto, olhando as nuvens pela janela, ela percebeu que, mesmo diante das dificuldades, tinha alcançado algo que sempre sonhou. A humilhação e o preconceito que enfrentara não definiriam quem ela era. Pelo contrário, só a tornaram mais forte. O vídeo termina com João fazendo um discurso poderoso, gravado por um passageiro e compartilhado nas redes sociais. Não importa sua cor, seu gênero ou de onde você veio, todos merecem respeito. Que este episódio sirva como um lembrete de que o preconceito não tem lugar em nossa sociedade.